Os desafios do PT com o aprofundamento da crise política é tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Partido dos Trabalhadores, o bate-boca escancarado, queda de ministro, vazamento de avaliação sigilosa da Secretaria da Comunicação da Presidência, além de novas denúncias de pagamento de propina, ampliam os desafios do governo de Dilma e também do PT. Eu entrevisto o ex-deputado federal Cândido Vacarezza, que foi líder do PT e líder de governo, tanto na gestão Lula quanto no primeiro mandato de Dilma. Obrigada por estar conosco, Vacarezza, para nós falarmos exatamente do que está acontecendo no país. As eleições de 2014 mostraram que um chamado antipetismo, que parece que vem crescendo, manifestação nas ruas, essa muito grande do domingo. O que está acontecendo com o PT? O partido que chegou ao poder ostentando a bandeira da ética e da justiça social. Olha, eu acho que depois de 12 anos de governo, tem um desgaste natural. Além disso, o país tem uma crise econômica, existe uma crise política, houve equívocos do governo e equívocos do PT no encaminhamento do debate, e acho que nós estamos vivendo um momento totalmente diferente de outros que o Brasil já viveu. Eu acho que nós temos uma crise política, mas a economia do Brasil é forte. Nós temos mais de 350 bilhões de reservas, situação que o Brasil nunca teve. Nós temos um equilíbrio da relação entre a dívida e o PIB, e nós temos ainda, apesar de estar aumentando um pouco o desemprego, nós temos ainda uma situação de nível de emprego bastante equilibrada. Mas se tem esse equilíbrio, por que a necessidade de um ajuste fiscal que está causando tanta reação? Veja, eu caminharia de outra forma, não pelo ajuste fiscal. Mas esse é um debate que eu prefiro fazer internamente do PT, mas eu vou te dizer. Se o governo tivesse optado, em vez de mexer em direitos menores, como o seguro-desemprego, você tem que fazer o superávit, então tem que ter um imposto. Fizesse um imposto de 3% ou 5% de sucessão ou de doação. Só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos é 40% o imposto de sucessão. Na Alemanha, 67%. No Brasil, 3%. Quer dizer, sobre a herança, quando o senhor fala imposto de Você sucessão, pode fazer, sobre a herança sobre a ou herança. doação. Você faz 3% ou 5%, isenta quem tem patrimônio até 4 milhões de reais ou 5 milhões de reais, que aí você deixa boa parte da classe média toda de fora. Você arrecada muito mais, porque precisa ter dinheiro agora. Não só tem uma crise financeira e a necessidade do ajuste fiscal, não é só porque teve erros, é porque falta recurso. Mas de você eu quero a parte política. Mais do que a econômica, mais do que a econômica. Eu acho que o PT, e essa ideia é política também. Essa ideia está muito claro, é política. Mas vamos aqui, eu quero ainda prosseguir. Eu acho que o PT errou de não se preparar no final do governo Lula para fazer um grande debate de qual seria o projeto para o Brasil no futuro. Eu, por exemplo, me embati muito no Congresso de 2010, que em vez de discutir questões internas, como participação de mulher, de índio, de negro, que são coisas importantes, nós deveríamos ter definido um projeto para o Brasil, porque o Brasil mudou com Lula. Mas, Vacarezza, o Brasil mudou, é outro país, mas ninguém se preparou para este outro país. Eu procurei ver assim, as análises que vêm sendo feitas por petistas históricos, como é o seu caso. Tarso Genro, Olívio Dutra, que foram governadores, né? Tem uma visão completamente diferente. Por isso que eu quero colocar como um contraponto, mas são lideranças expressivas na região deles. E eles entendem que o PT tem sim que se reinventar, tem que fazer uma análise muito profunda, de meia-culpa mesmo, entendendo que existe aí uma ferrugem que se esparramou nas engrenagens do partido. Imagina, isso aí não são palavras minhas, palavras de Olívio Dutra, por exemplo, e de Tarso Genro, entendendo, ele já tinha falado em refundação e falando agora em reinvenção, e para a reconquista de uma confiança que vai se esgarçando. Em São Paulo, na análise que vocês fazem, a cúpula do partido, quando se reúnem, existe uma avaliação
dura como essa? Olha, eu acho que o que o Tasso Genro defendeu de refundação do partido, eles fizeram. Eu acho que o partido perdeu a característica dirigente, perdeu a característica de se reavaliar e perdeu as condições de apontar um novo rumo. Está na hora de corrigir. Nós temos que fazer uma avaliação muito profunda. Como a Marta disse, ou você relabora a política, ou nós vamos ter sério problema. Não acho que vai acabar, mas acho que vamos ter sério problema. Aqui em São Paulo... E essa reelaboração, existe um ânimo, a disposição, a abertura de mente e coração para isso? Eu acho que de uma parte sim, de outra parte não. Mas essa é a história do PT. O PT sempre teve disputa política interna. Existirá uma disputa política interna e cada um vai apresentar o seu projeto para o futuro. E esse antipetismo? Eu vou apresentar as minhas propostas. E esse antipetismo expresso é contra o governo Dilma, o jeito dela governar, ou é contra o partido, contra o PT, considerando as gravíssimas denúncias de corrupção e as lideranças importantes que aparecem envolvidas, desde as que já foram julgadas e presas, as que estão agora, o seu nome, inclusive. Claro, eu vou falar disso. Você sabe que eu não fujo do assunto. Tranquilo. Primeiro, eu acho que existe um sentimento da população imenso contra a corrupção. Existe um sentimento da população meio contra tudo que está aí. Existe uma propaganda equivocada que às vezes a mídia faz contra a política. Fora da política não tem solução. Não existe experiência histórica no mundo que você tenha tido uma solução contra. Mas é contra a Dilma ou é contra o PT? Todo esse antagonismo? Existem erros do governo no primeiro mandato, existem erros do governo nesse segundo mandato. É contra. As pesquisas estão mostrando, não vamos tapar os olhos. Se nós quisermos fazer a volta, nós não vamos responder. Existe um movimento claro contra a Dilma na sociedade, existe um movimento claro contra o PT e não será se escondendo que vai se falar. O PT Só para eu falar do meu caso. Quando não insistiu no volta Lula? Não, errou em várias coisas. Não, mas quando não insistiu no volta Lula? Eu defendia eu me lembro, por isso que eu estou perguntando. Eu defendi a candidatura do Lula. Mas o PT errou quando decidiu que não ia insistir? Eu acho que errou, mas isso é página virada. Nós não vamos... Eu gosto do bom debate. Vamos discutir a partir de hoje. É errado a discussão do impeachment, é errado, muito mais errado do golpe, mas isso é uma coisa marginal. Fora de questão. Pelo seguinte... A oposição no Brasil é uma oposição democrática, está dentro da democracia. Eu não concordo com aqueles petistas que dizem que é coisa de coxinhas quando usa assim, ou que a oposição está querendo dar golpe. A oposição do Brasil não quer dar golpe. Eu tenho mas deixa eu responder do meu caso, senão acaba e eu não falo do meu caso. Exatamente. Senão não eu falo quero do meu saber, caso. mas para o nosso telespectador também se posicionar. O seu nome foi apontado nas denúncias de delação premiada e aparece tanto de Paulo Roberto Costa como do Youssef que você teria recebido um valor em dinheiro, até em parcelas, e com detalhes, como que ia, como que não ia, como pagava, não pagava, e suas relações com empreiteira. Eu quero saber se Cândido Vacariza, petista histórico, está com medo de ir para a cadeia. De jeito nenhum. Primeiro que eu gostaria que você lesse, porque o Paulo Roberto é muito claro quando ele diz que eu nunca apresentei nenhuma empresa, nem ele mandou o Youssef me dar nenhum dinheiro. Eu nunca recebi dinheiro do Youssef, nunca recebi dinheiro do Paulo Roberto. E a denúncia que aparece em relação ao Paulo Roberto é que ele disse que ouviu de um cidadão chamado Jorge Luiz que eu iria receber se ele contratasse uma empresa chamada Sargent Marine. Eu nunca tive nenhum contato com essa empresa. Então, eu estou absolutamente tranquilo. As denúncias contra mim são inconsistentes e você verá, Maria Lídia, eu gostaria que você lesse a peça de acusação a mim. Vai chegar o momento que nós, infelizmente é constrangedor, mas eu estou preparado para a minha defesa. E estou de cabeça erguida e vou fazer o debate interno do PT de política, porque o PT precisa se reciclar e mudar muito. Ok. Eu agradeço muito sua entrevista e os seus esclarecimentos. Muito obrigado. E certamente é o telespectador que aí faz o seu julgamento. Muito obrigada. Eu que Uma boa noite. Boa noite. E parabéns pelo seu